O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos dos Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos mais uma vez hoje, no domingo, dia do Senhor, dia de muita alegria para nós cristãos. É um dia que todos nós nos preparamos para celebrar a nossa salvação que se deu com a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou no domingo. Na madrugada daquele domingo foi Maria Madalena ao túmulo para ainda fazer algumas coisas que não deu tempo, porque na sexta-feira já tinha passado do horário e não se podia fazer nenhum tipo de trabalho. E lá ela encontra o túmulo vazio. E Jesus aparece para ela: mulher. E aí ela o reconhece. O reconhece quando ele fala quando ele pronuncia o nome dela, Maria, né? Até então ela não estava sabendo ainda que era, estava confundido com um jardineiro. Mas quando ele disse Maria, ela entendeu quem era. E a nova obra da criação, aquilo que aconteceu no primeiro momento do Antigo Testamento, em que nossos pais vacilaram, agora Jesus refez tudo novamente com a sua morte e ressurreição. Por isso que nós estamos aqui. E sempre no domingo Deus nos conduz, através da sua palavra. Ele nos alimenta com a sua palavra e Ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Sem isso, nós cristãos não vamos conseguir perseverar jamais. Por isso, no domingo nós temos que vir com o coração disposto, com muita alegria no coração. Vamos celebrar o domingo, o dia de todos os dias, como diz São João Paulo II, o dia do Senhor, que é o domingo, jamais se acabará, porque lá no céu será sempre o dia do Senhor. E que bom que vocês vieram, que bom que todos os cristãos cada dia mais estão compreendendo a necessidade de tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque hoje nós precisamos prestar atenção numa coisa: Deus está se revelando que Ele é Deus e que Ele é o Senhor. Na primeira leitura, na segunda leitura, Paulo está dizendo que nós somos escolhidos e nós devemos dar graças a Deus por tudo isso. Porque nós somos os escolhidos. Escolhidos por quê? Porque um dia nós aderimos à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Mas aqui nós nos deparamos com uma situação que é importante para nós compreendermos.
Os fariseus mandam agora os seus discípulos e também aqueles que são do partido de Herodes para pegar Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como Deus. E eles queriam pegá-lo em alguma situação, até mesmo para prendê-lo e até matá-lo, se fosse preciso. Porque Jesus estava indo contra tudo aquilo que eles haviam ensinado até então. E agora eles querem pegar Jesus nessa questão aqui, né? Deve-se pagar o imposto a César? Jesus agora vê que há muita maldade ali, né? Aonde é que está a maldade? Eles queriam colocar o Estado, né? César, o imperador César, contra Jesus, ou os judeus contra Jesus. Então, se Jesus dissesse assim, que ele pagava o imposto a César, então eles iam colocar o povo contra Jesus, dizendo que Jesus estava contribuindo contra o império, porque na verdade os judeus eram como que escravos do imperador, né? Era escravo dos romanos, quem mandava ali eram os romanos. Então, se Jesus paga o imposto, eles iam dizer, está vendo, você está contribuindo com César. Se Jesus dissesse assim, eu não vou pagar o imposto, aí agora eles iam dizer assim, então nós vamos falar com Pilatos. Você não está pagando o imposto, você tem que pagar também. Vê que situação difícil? Aí Jesus, muito esperto, porque ele é Deus. Então Jesus agora fala com eles o seguinte, vem cá, pega uma moeda assim. Nessa moeda, quem é na cara dele, dentro dessa moeda, quem é que está ali? A pessoa é César. Porque aqui ainda tem um detalhe, né? César se achava um Deus. E as pessoas ainda tinham que tratá-lo como uma divindade. E claro, Deus é que estava na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é Deus. Mas mesmo assim, Jesus não leva em conta tudo isso, não. E Jesus diz assim, olha, então tá bom. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A Deus nós devemos muito. Nós devemos a nossa existência. A Deus nós devemos a nossa vida. César não é Deus. Por isso que na primeira leitura está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Não é a César que nós devemos a nossa vida, a nossa existência e muito menos a nossa salvação. Devemos a Deus. Por isso, o culto que nós prestamos é a Deus. Hoje é domingo, o dia do Senhor, nós estamos prestando culto. Jesus está se oferecendo ao Pai pela nossa salvação e nós estamos aqui agradecendo a Deus por isso. Ele é o nosso Deus. Mas Jesus poderia muito bem dizer assim, olha, nós não vamos pagar nada para César, não, a nossa dívida é com Deus. Só que existe uma coisa, o mandamento da lei de Deus nos ensina que nós ainda não estamos no céu. Assim como nós temos as nossas obrigações com a igreja, com Deus, aí entre os mandamentos, nós temos as nossas obrigações também civis. Nós estamos no mundo. E as nações têm as suas leis. E nós devemos, por obrigação, cumprir as leis também civis. Isso está no mandamento. Nós temos as obrigações com Deus, com a lei de Deus, mas nós temos também as nossas obrigações com as leis civis. E nós, cristãos, precisamos ser os primeiros a cumprir as leis civis, para darmos o bom exemplo. Nós só não cumprimos as leis civis quando as leis civis não estão submetidas à lei de Deus. Se vai contra a lei de Deus, nós não podemos
Nós não temos obrigação, mesmo que nos prendam, mesmo que nos processem, mesmo até que nos matem. Porque a lei civil, ela tem que estar inserida na lei divina. Não é a lei divina que tem que estar inserida simplesmente como uma submissão à lei civil. Aí as leis civis vão colocando as suas leis, mas não tem nada a ver com o que Deus nos ensina, e nós somos obrigados. Não, nós não somos obrigados. Mas nós somos obrigados quando tudo está dentro da honestidade, quando está tudo dentro daquilo que é o projeto de Deus, dentro das suas leis. Vou começar a dar alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, o rapaz, eu não sei como é que está na questão das mulheres, né? Das moças. Mas quando chega aos 18 anos, é obrigatório o rapaz se apresentar para servir ao exército, à marinha ou à aeronáutica. Ele tem que ir. Ele não pode ficar burlando e enganando. É obrigatório o homem servir à nação. Eu, quando cheguei aos meus 18 anos, eu fui. E graças a Deus eu servi. E eu ainda fui cabo. E eu ainda era professor de educação física sem arma lá. Por graça de Deus, né? Recebi até honra ao mérito. Mas não estou falando isso aqui para me exibir, não. Eu só estou dizendo assim que eu fui fiel. Eu não posso fugir, porque eu não quero ser. Vai lá, você tem. E tem que ser honesto em tudo. Os impostos, nós cristãos devemos pagar os impostos. Mas os impostos são muito caros e tal. Uma coisa é eu não poder pagar. Então eu vou ter que chegar lá e me apresentar e dizer, olha, eu não tenho como pagar. Está aqui, ó, tá vendo que não tem como eu pagar? Outra coisa é eu posso pagar e eu não pago. E ainda inventa, né? Dizendo, não, eles estão roubando de nós. Bem, rezemos para que os nossos governantes se convertam e eles façam as coisas como devem ser feitas. Mas enquanto isso não faz, a gente tem que fazer. Somos obrigados. Temos que ser fiéis. Não podemos nos enganar. Isso inflige os mandamentos se nós não cumprirmos a lei de Deus. Nós não somos Robin Hood, viu? Rouba dos ricos para dar para os pobres. Não se rouba dos ricos para dar para os pobres. Ou você tem e vai dar para os pobres, ou o contrário não se pode fazer. Interessante, uma vez um casal de jovens, né? Eles estavam querendo casar. E eles sabiam muito bem que o sacramento do matrimônio está acima, né, do matrimônio civil. Então, eles vieram perguntar, padre, nós podemos nos casar somente na igreja? Nós não queremos casar no civil. Eu disse, não, meus filhos, vocês precisam casar no civil também, é obrigado. A lei civil pede, e se a lei civil pede, agora claro, né? Se a pessoa casa somente no civil e não casa na igreja, ele não é casado. Se juntaram, está junto. Perante as leis civis está casado, mas diante de Deus não. Mas se ele casar somente na igreja e não casar no civil, bem, diante de Deus está bem. Mas nós temos a nossa obrigatoriedade. Nós não podemos ser desonestos. Por exemplo, não pode uma pessoa que é casada na igreja
E ela não quis casar no civil, e até mesmo fica meio difícil, né? Porque hoje a igreja está esperta também com isso, né? Mas se a pessoa chega, ela casa na igreja, ela não casa no civil, aí toda vez que ela for assinar os papéis, ela vai assinar como solteiros. Isso é pecado, é desonestidade. Não se pode. Diante de Deus, somos casados. Mas na lei civil, aí fica na conveniência, né? Na conveniência eu me apresento como casado. Mas quando não vai de acordo com a conveniência, nós nos apresentamos como solteiros. Erradíssimo. Não se pode. Temos que ser honestos. Estamos em dívida também contra o mandamento da lei de Deus, que nós devemos pagar, nós devemos ser honestos. Não podemos brincar. Dai a César o que é de César. Se César está dizendo que é preciso constar que aquele homem e aquela mulher que vivem juntos, eles precisam constar que perante o juiz civil que eles dois são casados, porque ali tem os benefícios, tudo próprio da vida matrimonial do lado civil, questões de INSS, um monte de coisa aí, né? Senão você fica ali, um assina de um jeito, outro assina de outro, eu burlo daqui, burlo de lá, não pode, está errado. Então eles entenderam aquele casal. Casaram no civil e casaram na igreja. Entenderam que não deveriam viver a desonestidade. Tem muita gente que vai prestar contas a Deus por não ter vivido as obrigações civis também. E muito mais vão pagar também pelas obrigações que não tiveram com a igreja. Por exemplo, um outro exemplo agora, né? De repente as leis civis liberam e diz que agora pode-se praticar o aborto. Mas o mandamento da lei de Deus diz não matar. E aí o cristão se submete à lei civil e não à lei divina. Então agora eles disseram, pronto, nós podemos fazer isso. Não, aqui nós não podemos aceitar e nós não somos obrigados. Ah, mas vão processar e vão nos prender. Vai ser preso. Não cumpriu a lei civil mesmo. Mas só que a lei civil não está de acordo com a divina. E por isso nós vamos sofrer, nós cristãos vamos sofrer as consequências de tudo isso, se for preciso. Não podemos. Senão nós vamos fazendo com que o Estado é como se fosse a igreja, né? E não é. E os nossos governantes é como se fossem os nossos deuses. Não. O nosso Deus disse que não. Por exemplo, essa lei agora aí, né, que estão tentando colocar, já colocaram, que se pode fazer casamento de homem com homem e mulher com mulher. Jamais a igreja vai permitir uma coisa dessa. E se disserem que o padre negou? Ah, o padre negou. Ele não pode aceitar. Aí vem processos em cima de processos. Bem, nós vamos procurar os nossos advogados, vamos ver, né, aonde é preciso, aonde a lei não pode interferir na lei da igreja, nós vamos ver tudo isso. Mas se eles fizerem as maracutaias deles lá tudo e acabarem prevalecendo a lei dele, o padre vai ser processado. Vai ser preso se for preciso,
Mas o sacerdote não pode ir contra a lei divina. Não pode. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não pode ser. Porque o casamento tem um fim. Um homem com um homem, como é que vai procriar? A mulher com a mulher, como é que vai procriar? Então, cada vez mais, meus irmãos, nós precisamos, como eu sempre venho falando com vocês, nós precisamos nos firmar no conhecimento da lei de Deus, do que a igreja sempre ensinou, para nós não ficarmos como cristãos ignorantes, viu? Que aí as coisas vêm e nós nos submetemos, né? Não, é porque foi a lei, mas essa lei está de acordo com a lei divina? Não está. E nós vamos ter que assumir as consequências de tudo isso. Então, às vezes a gente fica baseando-se, a gente só fica lendo, né? Eu não estou dizendo que não é para ler, a gente só lê a Sagrada Escritura, mas às vezes não lê também o que a doutrina da igreja vai nos ensinando, que está baseado na Sagrada Escritura, viu? Está tudo baseado. Mas ali tem as coisas que vão ensinando e vão deixando mais claro. Aí a gente fica aí só levantando os braços e glorificando a Deus e dizendo que nós estamos adorando, mas a nossa vida não condiz com o que a igreja ensina, que está de acordo com os mandamentos da lei de Deus. E ainda entra uma coisa, um grande problema, né? Que nós sacerdotes, por isso que eu estou incluindo, não estou dizendo que eu sou o bonzão, às vezes por ignorância, por má vontade, e por já não estar mais acreditando em Deus mesmo, e nem na igreja, fica ensinando coisas erradas. Por isso que vocês precisam estudar para saber. Por isso que o Fábio Lira e a Gilmara precisam ensinar os filhos. Sentar, ter tempo para ensinar. Porque o mundo, e muitas vezes as escolas estão ensinando errado. Tem que ensinar, tem que sentar, para que os filhos cresçam na honestidade. E se precisarem dar a vida, eles vão dar a vida também. Está vendo como hoje não é fácil ser cristão? Na Idade Média, gente, era bom, era mais fácil. Claro, tinha os seus problemas da Idade Média, né? Mas era Deus no centro. Estado e igreja estavam juntos, né? Rei e Papa, estavam ali os dois juntos. Depois teve a cisão. E agora está assim, um caminha para um lado, outro caminha para o outro. Antigamente eram os dois juntos, agora um para um lado, outro para o outro. E nós precisamos estar bem atentos, porque o Estado ele acaba influenciando demais na nossa vida. Olha aqui o tempo da pandemia. O Estado poderia dizer assim, olha, a igreja veja, né? Olha, vocês vejam aí, não pode ficar as pessoas sentadas próximas das outras, conversa lá com seus paroquianos para ver como é que vai se fazer separado. Não simplesmente vieram e disseram assim, fecha a igreja. Aí a igreja, como tem que obedecer também, olha que eu estou falando da obediência, e porque também impôs uma multa tão alta que talvez os párocos não pudessem pagar, acabamos nos submetendo. Mas não haveria essa necessidade. Era só dizer, olha, não se pode ter aglomeração. Então tá bom, então obrigado, nós vamos obedecer sim, e nós vamos então celebrar. Qual é o número? Olha, em tantos metros quadrados tem que ter tantas pessoas. Então agora os padres teriam que fazer o quê? Então agora eu vou ter que celebrar um monte de missa. Era para ter acontecido isso, não, mas veio e colocou aí ficou aquele negócio, né? Estou obedecendo, será que eu estou certo ou não estou errado? Aí ficou muita gente assim, infelizmente muitos padres com medo também de pegar o bichinho lá, né, o Covid,
Aí também se aproveitaram desse momento para se esconder. E o povo ficou sem o pão da vida, sem o alimento espiritual, por uma imposição que poderia ter sido feita de forma diferente. Mas tivemos que nos submeter. Quando se trata da lei divina, nós não podemos nos submeter quando o Estado está contra. Não podemos. De maneira nenhuma. Nem que seja preciso derramar o sangue. Foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos. Eles derramaram o sangue porque eles não iriam se submeter às divindades criadas pelos homens como os imperadores. Eles obedeciam naquilo que era possível, mas se ajoelhar, colocar incenso, só a Deus, só a Jesus. Só na pessoa de Jesus Cristo. Só a Santíssima Trindade, que revelou-se na pessoa de Jesus. Então os cristãos se submetiam. Aí tinham aqueles que ficavam com medo de morrer, porque Jesus disse, não temas aquele que pode matar o seu corpo. Tema sim, aquele que depois que matar o seu corpo, joga a sua alma lá no quinto, no sexto, no inferno, se for preciso. É isso que vocês devem temer. Aí como nós hoje não vivemos essa questão da dimensão espiritual, da vida eterna, porque tudo está voltado mais para esse mundo, não para a eternidade, porque antigamente estava voltado para a eternidade as coisas. A vida cristã se baseava nisso. Olha Paulo dizendo aqui, nós somos eleitos, somos cidadãos dos céus. Então as pessoas, elas não estavam nem aí para morrer, porque para elas era lucro morrer, como Paulo disse, era lucro, é ir ao encontro de Deus, é ir para a felicidade eterna. Parou-se de falar de eternidade, parou-se de falar de céu, e até da condenação também ao inferno e o purgatório. Ficou somente num plano humano. Deus me ajuda, Deus me dá isso, Deus vai fazer aquilo, tudo humano. Então agora as pessoas ficam com medo e se submetem a qualquer coisa. Mas os primeiros cristãos não eram assim não. Vou terminar, até com o exagero, que está lá na carta aos Tessalonicenses, que São Paulo, os cristãos estavam naquela coisa de que Jesus viria para levar todo mundo para o céu, que eles não estavam nem mais trabalhando. Nem queriam mais trabalhar. Não, Jesus está chegando, a gente não precisa trabalhar mais não, ele está voltando. Jesus não falou o dia. Aí aí Paulo diz assim, olha, quem não trabalha não pode comer. Seus bandos de preguiçosos. Tem que trabalhar. E Jesus tem que voltar e encontrar a gente cumprindo aquilo que é necessário. Olha a preguiça. O exagero, É como os 3 pastorinhos, Chegou um ponto que eu acho que foi o Francisco que disse, não precisa estudar mais não. Nossa Senhora disse que vai nos levar a qualquer momento, então ele ia lá e ficava adorando o amigo dele escondido. A Lúcia que tinha que pedalar, porque Jesus vinha depois. Vinha buscá-la depois. Está vendo os exageros? Bem, espero que tenha ficado bem entendido. Meus irmãos, vamos ser honestos. E nós que pertencemos a uma comunidade, que eu estou falando aqui para a comunidade, tem exceção de 3 aqui que não são, mas que está aí no meio de nós também. Muito mais nós. Muito mais nós. Porque nós somos colocados à frente para sermos espelho para os cristãos que estão vivendo a desonestidade. Aí se nós somos desonestos e os outros são também, aí fica pipocando um monte de coisa dentro da igreja, de desonestidade aqui e acolá. Até no Vaticano, a pessoa está assim, até no Vaticano está, o que é que tem eu? Não, você tem muito, você está preocupado com desonestidade de bispos e cardeais, problema deles. Nós temos que dar o bom exemplo. Então vejamos, meus irmãos, dai a César o que é de César, e dai a Deus
o que é de Deus. Se tem alguma coisa aí que não está muito bem, que está precisando resolver aí pelo lado do civil, vai resolver, viu? As carteiras, identidade, tudo, essas coisinhas que é preciso. Tudo isso. Aposentadoria correta, tudo certinho, viu? Nada de desonesto aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa mãe Maria Santíssima.